E hoje é o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, né? A comemoração está associada à data da criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em 1999. As micro e pequenas empresas influenciam diretamente a economia nacional e são grandes responsáveis pela geração de postos de trabalho e também de renda. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é o assessor de investimentos Gabriel Medeiros, que já está com a gente aqui. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. É um prazer receber você para falar a respeito desse tema tão importante, né? Afinal de contas, as micro e Uhum. pequenas empresas são fundamentais, né? A gente pode dizer, na nossa economia. Muito obrigado, é um prazer participar aqui com vocês também, com o pessoal que está acompanhando a gente. Sem dúvida nenhuma, a micro e pequena empresa é quem carrega, de fato, o Brasil nas costas, né? É a principal geradora de emprego, a principal responsável por fazer o país sair de uma crise e é a primeira categoria de empresa que acaba sofrendo quando acontece uma crise, como a gente viu no último ano. E as micro e pequenas empresas no Brasil, né, conforme vocês disseram, elas não têm uma história muito longa no sentido de reconhecimento, né? Então, em outros países do mundo, em outros lugares mais desenvolvidos, a gente vê desde a década de 50, 1950, já legislações a respeito disso para poder contribuir. E no Brasil já é um caso um pouco mais recente, ali da década de 90, mesmo assim a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa só foi ser publicada lá em 2006 com algumas reformas que vieram depois disso. Mas ainda assim tem muito o que resolver, tem muito trabalho pela frente e como a gente viu aí, a micro e pequena empresa, às vezes ela acaba sofrendo com a dificuldade financeira, às vezes ela não tem uma reserva que protege ela de momentos de crise, apesar Uhum. que quando a gente vê os dados do último ano e desse ano, você vê que o pequeno empresário ele já presta mais atenção nisso, ele procura fazer um planejamento financeiro melhor, porque ele viu que a crise impactou os negócios dele ali, mas ela é fundamental para fazer com que o motor da economia gire, com que a gente consiga, de fato, dar emprego para as pessoas. É. É legal destacar que, assim, se você pensar na economia do Brasil como um todo, as micro e pequenas empresas, elas são responsáveis ali por mais ou menos 30% da riqueza do Brasil, só que Uhum. elas geram mais da metade dos empregos, né? Então, no Hum. ano de 2021, agora que começou a retomada, que começou as novas contratações, você vê cerca de 70% dos empregos gerados foram das micro e pequenas empresas, né? Porque quando você pensa numa empresa, você tem basicamente duas coisas que formam uma empresa, que é o dinheiro, né, o capital, e as pessoas. Só Uhum. que as grandes empresas usam muito mais o dinheiro do que as pessoas para ter escala. Então, grandes indústrias, por exemplo, uma fábrica de automóveis, tem lá vários robôs que tem muito dinheiro investido para fazer aquela produção e produção em grande escala. A Uhum. microempresa não, a microempresa ela está muito mais focada no setor de comércio e de serviços. Então, você tem ali o dono de uma padaria, o dono de uma mercearia, um cabeleireiro, que ele está muito mais nessa prestação de comércio e serviços e ele precisa muito mais das pessoas. Tanto é que é um setor que acaba que os empregos diminuem em menor proporção quando tem uma crise, justamente pelo fato de que o empresário ele depende mais dos funcionários que ele tem, então ainda que ele tenha dificuldade financeira por conta do momento, ele vai demitir menos porque ele precisa de fato daquelas Uhum. pessoas para fazer a empresa funcionar no dia a dia. Com certeza. Agora, Gabriel, só para a gente entender aqui, quando a gente fala micro e pequena empresa, a gente fala de que tipo de. Qual é o enquadramento da micro e pequena empresa? É pela renda, é pelo número de funcionários? Como é que a gente sabe aonde vai esse limite? Assim? O que é micro e o que é pequeno? Claro, claro. Bom, do ponto de vista legal, né, a micro e pequena empresa são as empresas ali, no caso da micro, que fatura até 300 mil, e das empresas de pequeno porte, que fatura até 4,8 milhões. E aí, nesse meio, você também tem o microempreendedor individual, né, que é o profissional ali que tem até um funcionário e que geralmente ele faz uma atividade que a gente chama mais intelectual, que é ele mesmo que pega, executa, é o cabeleireiro, a pessoa que faz doce, é aquele negócio que depende dela mesmo.
E se você levar em consideração, por exemplo, o que o Sebrae chama de microempresa e pequena empresa, aí você tem a classificação também pelo número de funcionários, né? Até Uhum, 99 funcionários ali, dependendo do setor, pode ser considerada uma pequena empresa. entendi. Sabemos que, né, no Brasil é um desafio hoje, o grande desafio hoje no Brasil é você ser um microempreendedor. Mas nós temos um giro muito grande mesmo assim, né? Temos pessoas muito otimistas. E isso é bom, não é, Gabriel? Acho que nós precisamos desse movimento, né? Não dá para desistir, né? Com certeza, com certeza. O Brasil ele tem uma característica que tem muito o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade, né? Tem muitas empresas no Brasil que elas surgem porque o empreendedor precisou arrumar uma fonte de renda. Então, assim, praticamente 99% das empresas do Brasil são empresas pequenas. E muitas vezes é a pessoa que foi demitida, que começa ali a vender alguma coisa, que começa a fabricar alguma coisa que ela sabe fazer, mas só que também isso às vezes gera uma oportunidade que a pessoa nem estava esperando aquilo e às vezes ela cresce e se torna um empreendedor de sucesso, gera emprego, gera renda, e é um setor que é mais fácil de você criar, de você empreender e de você gerar emprego e arrecadação para o país. Porque, afinal de contas, você abrir uma grande empresa, né, você abrir uma indústria de grande porte, é muito caro, não é tão acessível e não vai ser tão prático. Agora, a pequena empresa, principalmente considerando a lei da pequena empresa, que facilita os processos, que unifica, que faz com que o empresário consiga ter uma redução de custos em vários aspectos, consiga simplificar o pagamento de impostos, porque o Brasil, a gente tem uma carga tributária que é muito complexa, então o empresário, às vezes, o problema nem é tanto o valor dos impostos que ele tem que pagar, mas a quantidade de impostos. Então, ele vai contratar um contador ali, vai ter uma série de guias, uma série de boletos que ele tem que pagar, e aquilo gera uma confusão para fazer o cálculo. No caso das empresas que estão no Simples Nacional, né, as micro e pequenas empresas do Simples, ela paga uma série de impostos em uma única guia de maneira simplificada. Então, todas essas facilidades fazem com que essas empresas possam surgir de maneira mais fácil e tirar o Brasil de uma crise, por exemplo. Porque, assim como eu falei, as pequenas empresas são as primeiras a sofrer com uma crise, mas são as que mais têm capacidade de tirar o país dela, justamente gerando essas facilidades. E aí, é claro que a gente depende de outros instrumentos, por exemplo, que teve o Pronamp, as empresas precisam de crédito mais facilitado, porque muitas vezes o pequeno empreendedor, ele vai abrir uma empresa, ele vai pegar empréstimo no nome dele, ele como pessoa física, e no Brasil a taxa de juros é muito alta, então às vezes ele vai pegar um empréstimo caro que não vai pagar, o lucro da empresa não vai pagar aquele empréstimo, e vai ficar muito difícil para ele sair daquilo ali. Então é importante que tenha uma atenção do governo, da sociedade, para que justamente a gente consiga gerar mais empregos e gerar mais renda para as pessoas. Exatamente. Bom, você estava falando exatamente desse tempo de crise, né? A gente está atravessando, vamos dizer assim, se Deus quiser, a gente está no fim, né? Com o avanço da vacinação. Mas foi um tempo muito complicado por conta da Covid-19, em que a gente viu muita gente fechar as portas e agora a gente começa a assistir uma retomada, né? A expectativa do setor das micro e pequenas empresas, com a retomada segura agora, é de uma retomada também de crescimento, né? Uma retomada, ou pelo menos uma volta ao que a gente vinha vivendo antes da pandemia, Gabriel. Com certeza, a gente vê isso pelas contratações, né? As pequenas empresas fazendo mais contratações. Alguns setores são mais prejudicados, né? Setor de transporte, por exemplo, foi um setor bastante prejudicado por conta da pandemia, por causa que o turismo diminuiu e empresas, principalmente empresas rodoviárias, de transporte rodoviário, é muito comum ter pequenas empresas, mas setor de eventos, vários outros setores que foram prejudicados e que tiveram bastante dificuldade de se manter, tiveram que demitir pessoas. Muitas dessas empresas, conforme eu falei, não tinham uma reserva financeira, ou se tinham, essa reserva acabou. Então, as que conseguiram manter, que conseguiram se reestruturar,
A gente espera que, sem dúvida nenhuma, que esse mercado aqueça novamente, principalmente porque tem uma demanda reprimida, né? Então, por exemplo, Uhum, se você pensar no setor de eventos, no setor de turismo, você tem as pessoas que ficaram muito tempo em isolamento social, muito tempo uhum. fazendo aquela rotina meio monótona de simplesmente trabalhar e ir para casa, ou às vezes já trabalhar de casa, no caso do home office. Então, essas pessoas, tendo oportunidade agora, elas voltam a querer a viajar, a participar de eventos, a fazer uma série de coisas. Então, a expectativa é justamente que essa renda volte a aparecer justamente para restaurar todos essas pessoas que foram afetadas. Uhum. Uhum. Gabriel, assim, né, assim como eu, você é jovem, né, eu vejo e temos acompanhado o canal, eu vi que tem um grupo ali de jovens falando de investimento, falando de negócios, e é comum hoje, né, cada vez mais jovens se interessar por esse tema, né? Hoje, falando em pequenos negócios, o que tem a turma, né, tem buscado mais hoje investimento, né? Qual está sendo essa busca? Tem sido o grande negócio hoje? O investimento tem sido uma busca mais comum agora? Você fala de investimento financeiro mesmo? Financeiros mesmo. Sim, no ano passado, né, você começou a aumentar muito o número disso. Na verdade, de 2018 para cá, o mercado de investimentos ele cresceu bastante, mas só que no ano passado, principalmente, apareceram muitas pessoas que passaram a dar atenção para isso, sem sombra de dúvidas. E acho que muito até pela crise mesmo, porque com uma crise, geralmente, no período de retomada dela, surge alguma oportunidade. Então, por Uhum, exemplo, quando você fala de investimentos, você tem recuperações de empresas, uma série de coisas que acontecem que geram algumas oportunidades. E é claro que as pessoas também elas vão adquirindo uma educação financeira meio que natural, porque elas uhum, percebem, por exemplo, que é preciso ter uma proteção, que é preciso pensar no futuro, que é preciso ter um planejamento para que elas possam ter uma segurança do próprio patrimônio delas, que elas possam gerar renda para si mesmo e não ficar dependente, seja do governo, seja de alguma empresa, justamente para que não aconteça, como a gente viu, em uma situação de desemprego, que a pessoa acabe passando por alguma necessidade ou fique dependente de alguma coisa nesse sentido. E até falando um pouco no sentido de empreendedorismo, né? Aí você vê justamente no setor de serviços uma série de empresas, de empresários surgindo, né, nesse meio, e as próprias empresas como investidoras, né, conforme eu falei no início. Elas passam a ter mais consciência no sentido de que é necessário ter uma reserva, que é necessário ter uma proteção, e isso melhora a situação. Só que é claro isso ainda é um caminho muito longo, vai levar alguns anos para a gente, por exemplo, atingir um patamar que tem em lugares como os Estados Unidos, onde mais da metade da população já tem essa consciência, já investe, já se protege, porque é até uma questão de educação financeira mesmo na escola, né? Então agora a Uhum. gente está vendo algumas iniciativas para que se tenha educação financeira na escola, mas querendo ou não, uhum, nós aqui conversando, pessoas que também já são um pouco mais velhas, não tiveram essa oportunidade na escola. Então, você vê isso refletido na própria economia. Tanto é que no Brasil a gente está vivendo um período agora que a gente está tendo inflação, principalmente em alguns produtos como gás de cozinha, gasolina, energia elétrica, e o Uhum. governo, na tentativa de controlar essa inflação, ele começa a aumentar a taxa de juros. Para quê? Para que pegar dinheiro emprestado fique mais caro. E aí, se o dinheiro emprestado fica mais caro, então, consequentemente, a gente imagina que as pessoas vão comprar menos, vão consumir menos, porque o crédito está mais caro. Só que no Brasil isso não acontece, porque no Brasil acaba que a pessoa ela pega o crédito caro da mesma forma, ela compra os produtos, às vezes parcelado com uma taxa de juros altíssima, porque ela quer ter aquele bem
e aí não resolve o problema da inflação e as famílias acabam gastando mais dinheiro ainda por causa desses juros caros e gera uma bola de neve onde a situação piora. É verdade. Aí você cria a Exatamente. situação do endividamento, por exemplo, que a gente está vivendo hoje. Agora, para o micro e pequeno Sim. empresário, por exemplo, bem organizado, ele consegue hoje manter a empresa, enfim, saudável do ponto de vista financeiro e consegue investir também? Você acha que dá para fazer tudo isso? Com certeza. É claro que, assim, existem situações e situações, né? Se a gente tem que olhar individualmente as empresas, mas, no geral, é preciso que as empresas tenham um planejamento financeiro e um planejamento de negócios. Então, assim, primeiro de tudo, o pequeno empresário ele tem mais dificuldade de ter aquela sobra de caixa, né? O dinheiro em caixa. Por isso que é importante o crédito. Iniciativas como o Pronamp, o empresário ter condições de recorrer ao BNDES, a bancos estaduais de desenvolvimento, para que ele consiga ter um empréstimo barato com um prazo longo para ser pago, para fazer os investimentos, para fazer a empresa crescer e tudo mais. Mas, além disso, um ponto que eu diria que é até mais importante é ter o controle financeiro, é ter uma boa contabilidade, um bom acompanhamento profissional, porque, às vezes, você vê o empresário, o pequeno empreendedor, que ele não tem um caixa na empresa dele, que não tem uma proteção, que ele não tem capacidade de investir, não necessariamente porque a empresa dele não vendeu ou porque a empresa dele não teve condições de arrecadar aquele dinheiro, mas às vezes por uma falta de controle financeiro. Às vezes o que a gente vê muito em pequenas empresas, misturar o patrimônio da empresa com o da pessoa. Então, isso acaba gerando um descontrole nessa questão. Tanto que, às vezes, se você vai, por exemplo, fazer uma pesquisa de campo, você vai entrevistar pequenos empreendedores de alguma cidade, não é incomum você perguntar ao empreendedor, qual que é seu lucro aí, quanto que você ganha vendendo, qual que é a sua projeção, quanto você acha que você vai arrecadar nesse ano, como é que está seu planejamento financeiro? O empresário não sabe responder. Então, porque ele não tem um acompanhamento e porque às vezes ele não tem conhecimento daquele assunto. E o fato dele não ter conhecimento, tudo bem, né? A gente não é obrigado a saber de tudo. Mas é por isso que é importante ter instituições como, por exemplo, o Sebrae e outras, para poder dar esse apoio para o empreendedor, para que ele consiga ter esse controle melhor. E aí ele elimina um dos dois pontos principais que fazem com que ele não tenha condições de investir e de ter reserva, que é justamente o controle financeiro. A dica, então, é se organizar primeiro e buscar apoio profissional sempre, né? É sempre assim, né, Tainá? Isso ajuda muito. Ajuda demais. Gabriel, eu gostaria Com muito que você certeza. deixasse, falando em assessorar, né, em assessoria, eu gostaria muito que você deixasse seus contatos, para que as pessoas conhecessem um pouco mais o seu trabalho. Eu sei que nas redes sociais você costuma dar algumas dicas ali que ajudam muito também, mas se a pessoa quisesse também entrar em contato para poder ter alguma assessoria até, né, tirar alguma dúvida mais específica ou algum acompanhamento, se quiser deixar os seus telefones ou Instagram, redes, enfim, Instagram, fique à vontade, né? Tá, joia. Muito obrigado. Vocês falaram da questão do conteúdo, sem dúvida. Primeiro, falando dessa parte, eu trabalho com assessoria de investimentos, mas eu também tenho um canal de comunicação, né, voltado para a educação financeira, totalmente gratuito, é onde a gente fala dos mais diversos assuntos e também bate um papo, às vezes, com empreendedores, com pessoas dos mais diversos setores, para poder trazer ideias para as pessoas e para quem está querendo montar um negócio, para quem está querendo investir e tudo mais. Então, nas redes sociais dessa parte de educação financeira, você pode procurar no @lobosensina, lobos mesmo de lobo, né? Lobos Ensina, e tem o blog lobosensina.com. Os meus contatos, eu estou nas redes sociais como @GabrielMedeiros.br, e também tem o meu telefone empresarial, pode entrar em contato, pode mandar mensagem, pode ligar, que é no 984143608. Estou à disposição lá para tirar alguma dúvida de quem tiver. Tá certo. E muito obrigado pelo convite e por esse papo aí essa manhã. Imagina, esperamos tê-lo mais vezes aqui no nosso Notícias do Bem para a gente falar sobre educação financeira, porque afinal de contas
é um assunto extremamente importante, não só para os micro e pequenos empresários, mas para todos nós, né? A gente precisa dessa educação financeira que a gente não teve lá atrás, né? Muitos de nós, a nossa geração, não teve essa preocupação, né? Então a gente tem que correr atrás e resolver a vida aí, porque senão a gente é atropelado pelas contas. Mas vamos só reforçar o telefone. É isso mesmo, ó, o telefone é o 11 984143608. É esse? Na verdade, o DDD é 32. Ah, 32. Porque eu não estou em São Paulo. Tá. Corrigindo, 32. Tá no interior de Minas. Interior de Minas, gente. Não. Olha, Gabi. Isso, interior Bacana. de Minas. 32. E eu então, queria DDD. aproveitar, inclusive, e mandar um abraço, né, para todos os micro e pequenos empreendedores do Brasil, o pessoal que está acompanhando a gente, dizer, né, que vocês são literalmente quem carrega o Brasil nas costas. Então, procure se planejar, procure cuidar da sua empresa, procure as instituições, o governo, porque a gente precisa de vocês são os principais geradores de empregos e quem consegue literalmente fazer o Brasil crescer. Bacana. Muito Bacana. bom. Obrigado mais uma vez, obrigada. Gabriel Medeiros, assessor de investimentos, participando Eu que com a gente agradeço. aqui no nosso Notícias do Bem. Até a próxima, Gabriel. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.